E a palavra de hoje que eu tenho para você é: o tempo de aceleração chegou, aleluia! Diga, o tempo de aceleração chegou. Como que eu sei que chegou, pastor? Vou te mostrar agora mesmo na palavra. Amós capítulo 9, verso 11, 12 e 13. 3 versículos apenas para nossa reflexão. Amós 9, 11, 12 e 13 diz assim: naquele dia, está vendo? Grave isso, naquele dia. Então tem um dia específico, e eu vou mostrar para você que esse é o dia. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Alguém diga amém. Pai, a tua palavra é eterna, o teu nome é santo, e o teu reino jamais terá fim. Senhor, queremos ouvir a tua voz, não queremos ouvir a voz do homem, queremos ouvir a voz dos céus. Fala conosco, Senhor, e gera fé no nosso coração. Queremos, Senhor, sair daqui reanimados, vitalizados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Pai, tem alguém que entrou aqui nessa noite dizendo: a minha vida está parada, a minha vida está estagnada, ou a minha vida está andando para trás. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que o tempo da aceleração também chegou nessa vida, e hoje algo será ativado na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Quem crê recebe, diga amém. Diga para quem está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida, e é uma palavra de vitória, amém? Eu quero que você dê uma oferta de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Alguém pode perguntar assim: por que a bênção de Deus parece alcançar mais rapidamente a uns do que a outros? Então talvez você esteja nos ouvindo desde janeiro e dizendo: o pastor está falando de um tempo de aceleração, mas quem me garante que o tempo de aceleração é hoje? E quem me garante que esse tempo de aceleração é para todos? Talvez haja essa dúvida no seu coração. Então nós temos que entender e ler com atenção a profecia de Amós, porque a Bíblia explica a Bíblia. E Amós diz que a promessa que recebemos, a promessa que o Senhor nos deu para esse ano, é Amós 9,13. Ele diz: as coisas vão acontecer muito rápido, vai ser uma coisa atrás da outra, e a sua cabeça vai girar daquilo que Deus vai fazer. Alguém diga amém. Você sabe a importância de dizer amém? Quando você diz amém, você diz: eu recebo, e a palavra se consolida no seu espírito. E aquele território, aquela geografia espiritual onde você está pisando, se torna um território conquistado pelo seu espírito. Então Amós 9,13 diz assim: vem dias, diz o Senhor. Quem está dizendo? Ele diz: vem dias. Que dias serão esses? Em que o que planta alcançará o que ceifa. Vai ser muito rápido. Normalmente você planta, passa um tempo, vem a colheita. Mas ele diz: vão vir dias que você vai plantar, e você está fazendo a colheita, mas hoje já está lançando a semente, e a colheita já está vindo atrás. As coisas vão acontecer muito rápido. Ou seja, Deus vai encurtar processos na sua vida. Coisas que levariam 5 anos, Deus vai fazer em apenas 1 ano. Coisas que levariam 1 ano, Deus vai fazer em 2, 3 meses na sua vida. É isso que ele está dizendo aqui.
Mas o próprio texto de Amós diz para nós quando que isso aconteceria, porque os versículos anteriores, eles dizem que o Senhor, primeiro, para fazer isso, Ele levantaria o tabernáculo caído de Davi, está no verso 11 e 12. Depois ele diz, eu vou atrair os de Edom para mim. Então guarde essas duas coisas. Qual é o tempo da aceleração? Quando Deus estiver edificando o tabernáculo caído de Davi. E quando Deus estiver atraindo os de Edom para si, o restante da terra para si. Então vejamos, essa aceleração, irmãos, olhem para mim, essa aceleração não é só o tema de um ano não, tá? Não é só uma palavra para empolgar você, essa é uma promessa para hoje. Essa é uma promessa para a sua vida. A Bíblia tem 8.300 promessas diferentes. São muitas promessas, mas só se tornam suas aquelas que você acredita e diz amém para elas. Essa promessa é para a sua vida. Pastor, quando que isso vai acontecer? Quando é que a aceleração acontece? Primeiro, quando amamos a presença. Que presença? A presença do Senhor. Essa presença que nós estamos sentindo nessa noite aqui, aleluia. Observe, a promessa de Amós está relacionada com o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi está ligado à arca da aliança, que era símbolo da presença. E a Bíblia diz, eu vou resumir a história para você, que nos dias do sacerdote Eli, os filisteus fizeram guerra contra Israel. E os seus filhos, Ofni e Finéias, pegaram a arca da aliança, que não deveria sair do tabernáculo. Eles a levaram para o meio da batalha, dizendo, se essa arca estiver conosco, Deus nos dará a vitória. Mas era tudo superstição. É igual gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e acha que aquilo vai trazer proteção na vida dela. Ei, não traz não. A Bíblia aberta, não. A Bíblia tem que estar aqui no coração. É igual gente que usa um crucifixo e acha que aquele crucifixo no peito vai proteger a sua vida. Não vai não. Você tem que ter Cristo fixo no seu coração. Isso muda a sua vida. Isso guarda a sua vida do mal. E eles levaram a arca da aliança, e a guerra se acirrou entre os filisteus e Israel. E a Bíblia diz que eles venceram, mataram 30.000 israelitas, e tomaram a arca, roubaram a arca, e levaram de longe, para longe de Israel. 1 Samuel 4:10, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens a pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles pegaram a arca e levaram. O povo de Israel voltou derrotado. Mas eles levaram a arca dizendo, estamos levando o Deus deles, estamos levando o Deus deles. E aquela arca gerou tantos problemas para eles, porque eles não sabiam lidar com a presença de Deus. É muito ruim quando você não sabe lidar com a presença, porque a mesma presença que convertia pessoas e gerava corações generosos na igreja primitiva, foi a mesma presença que levou a óbito Ananias e Safira. A Bíblia diz que a arca ali no templo de Dagon cai. Depois a arca começa a trazer tumores nos homens e hemorroidas. E a Bíblia diz que eles começam a dizer, deve-se ter alguma coisa errada, é essa arca. E eles tiram aquela arca de lá. E essa barca chega em Bet-Semes, os homens abrem a arca para ver, e quando eles abrem a arca morrem. Porque você não pode olhar para dentro da arca está a lei. Quando você olha para a lei, você morre. E eles resolvem se livrar da arca. E aquela arca vai ser encaminhada em carros de boi até chegar em Kiriat Jearim. Deixa eu te falar, nesse período Saul se tornou rei de Israel. E Saul governou Israel por 40 anos. Quanto tempo, gente? 40 anos.
40 anos como rei de Israel, Saul nunca lhe ocorreu de dizer: puxa, temos o tabernáculo, a tenda está montada, mas falta a arca. Ele conviveu 40 anos governando sem a arca, sem a presença. Eu pergunto para você, meu irmão, como pode alguém se acostumar a ficar 40 anos sem a presença do Senhor? É muito triste quando igrejas se acostumam com reuniões onde a presença não flui, onde a presença não manifesta. Como costumávamos cantar quando ainda éramos criança: como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como eu posso viver sem a tua companhia? Como eu posso viver sem o Senhor? Sabe, nós temos que fugir de ambientes mortos, onde Deus não move, onde ninguém se importa, onde as coisas acontecem mecanicamente e a presença de Deus não toca ninguém. Mas a Bíblia diz que Saul passou e se levantou outro rei, Davi. E quando Davi se torna rei de todo Israel, primeira providência dele, ele falou: eu quero a arca em Jerusalém. Primeira ação dele, juntou uma companhia: vamos em Kiriat Jearim buscar a arca. E eles vai buscar a arca da aliança. E vocês sabem, no meio do caminho o boi tropeça, Uzá tenta segurar a arca e ele é fulminado pelo Senhor por tamanha irreverência. E a Bíblia diz que Davi dá um brado, ele rasga as roupas e diz: como virá a mim a glória do Senhor? Ele queria tanto a presença, ele queria tanto a arca do Senhor. O que nos chama a atenção nesse texto, irmãos? É que o tabernáculo continuou existindo. Não tinha presença, não tinha arca, não tinha manifestação do Senhor, mas os sacerdotes continuavam fazendo os rituais, oferecendo os sacrifícios. Nós temos que zelar muito por um ambiente cheio da presença do Senhor. Não podemos seguir uma reunião sem a presença do Senhor. Ah, pastor, mas Deus está presente em todo lugar. Tá, mas Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 invocando o meu nome, eu me manifestarei. Eu estou falando da presença manifesta, de Deus se manifestar. Você não pode começar uma célula e a reunião da célula, vamos ficar de pé, pegar o suprimento, vamos cantar a música aqui: eu fui redimido, aleluia. Não, tem que ter coração envolvido, tem que ter paixão, irmão, tem que ter presença. E presença não é uma coisa subjetiva, presença não é uma coisa que a pessoa diz assim: ah, pela fé eu estou sentindo. Não, presença, quando se manifesta, o crente sente, o ímpio percebe. A pessoa entra na reunião, ela fala assim: olha, não sei explicar, mas Deus me tocou. Você sentiu Deus tocando você nessa noite, enquanto louvávamos ao Senhor? Isso é presença que se chama. Porque não somos uma agremiação, uma associação que vem aqui para assistir um espetáculo. Não, nós somos adoradores do Deus vivo, aleluia. E nós temos que ter esse coração. Eu sei, irmãos, que do ponto de vista dos homens, as pessoas dizem assim, elas diferenciam as igrejas assim: ah, a igreja tal bate palma, a outra igreja não tem palma. Ah, a igreja tal é toda preta, a outra é preto e branco. Ah, a igreja tal é pequena e a outra igreja é grande. Mas do ponto de vista de Deus, só tem 2 tipos de igreja: a igreja que tem a presença e a igreja que não tem a presença. Pastor, é tudo obra de Deus? Sim, mas tem obra morta, sabia? Tem obra morta, tem lugar que você... Eu não sei se você já consegue perceber, espero que sim. Mas eu viajo muito, participo de muitas reuniões, vou em muitos lugares. E quando eu entro em um lugar que a vida não está fluindo, o meu espírito constrange na hora, eu fico agonizado. Eu começo a orar ao Senhor, digo: Senhor, libera esse ambiente, alguma coisa tem que acontecer. Um aleluia tem que irromper nesse lugar, um louvor tem que explodir. Tem que haver um ambiente de fé, uma atmosfera de fé, irmãos. E quando também está fluindo, você percebe, você consegue perceber. Você fala: nossa, tem um negócio diferente. Não sei explicar, porque presença é uma coisa difícil de definir, mas é fácil de perceber. Quando está, você sabe, porque Deus toca o seu coração. Esse toque que você sente no seu espírito é Deus movendo em você. É a presença manifesta do Senhor. Então, deixa eu te falar, meu irmão,
o culto só vale, olha para mim, se tiver vida de Deus. A célula só vale se tiver vida de Deus. Conta-se que tinha uma igreja, a igreja muito tradicional. E a igreja funcionava assim, ó, o pastor estava pregando aqui, e atrás, não sei se você já viu isso em algum lugar atrás, fica um coral. O coral fica atrás do pastor, ele canta e tal, e sente e acompanha o culto todo sentado atrás. E aconteceu que nessa igreja, a igreja era tão fria, tão fria, tão fria, que uma pessoa durante a pregação teve um mal súbito e morreu. Morreu. E aí falaram assim, ó, chama os paramédicos, vê se consegue tirar a pessoa sem chamar muita atenção. E os paramédicos vieram discretamente, sentaram ao lado da pessoa, abraçaram ela e saíram, né, como se estivesse andando com ela, puxando. Quando chegou na sala, a pessoa perguntou, o que é isso? Ele falou, não é você que está morto não? Voltaram lá e pegaram o outro, e o segundo também não era o morto. Eles levaram 3 vezes para descobrir quem era o morto. Meu irmão, que alguém sinta a vida perto de você. Que alguém possa perceber que você está vivo. Que não olhe para você e tenha aquela expressão estática de alguém que não sabe onde está, não sabe de onde veio, nem para onde vai, mas que haja um glória a Deus nos seus lábios, um aleluia na sua garganta, os altos louvores no Senhor e você. Já pensou, pastor André, falou, teve alguém que morreu, você pensar que é o irmão do seu lado, foi você? Não, não fui eu não, é que está com a cara igualzinho. Diga, eu quero a presença. Por que nós temos que orar e jejuar, irmãos? Porque nós queremos a presença manifesta do Senhor. Olha aqui, dia 14, 15, 16, nós vamos estar reunidos lá no centro de convenções. Aleluia. Vai ser power. Tem 2 anos represado. Vamos abrir as comportas. Aleluia. Vai ser poderoso. Espero que você aguente, seja preparado para a tensão 220, porque se for 110 vai queimar, hein? Ou 380, uma descarga. No dia 17, que é domingo, o domingo de Páscoa, nós vamos fazer aqui a convocação de todas as nossas igrejas para o primeiro jejum congregacional do ano. Não é o primeiro jejum que eu estou fazendo, é o primeiro jejum com toda a igreja, ok? E nós vamos ter 21 dias de jejum, de 17 de abril a 8 de maio, ou seja, encerra no dia das mães, não é? Então dá tempo ainda homenagear as mães. Mas o jejum vai ser um jejum que qualquer pessoa pode fazer, não é? Ele começa 8 da manhã e termina às 18. São 10 horas diárias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias na semana. Você pode tomar café antes das 8 e depois você só vai comer depois das 18. Orando, clamando, Senhor, eu quero a presença, quero a glória, quero viver esse tempo de aceleração na minha vida. Então todos vão ser desafiados a fazer, amém, queridos? Por quê? Porque nós queremos a vida de Deus. Você quer viver aceleração, amém? Valorize a presença. A aceleração, o tempo da aceleração é para quem valoriza a presença. Irmão, tudo que você faz na sua vida, que você acha que é rápido, com Deus é assim. Deus não quer que você viva a vida, ó, tudo no suor, tudo na força do seu braço, não. Eu sei o que é isso, e cansa, viu? O bom é o sopro do Espírito. Senhor te impelindo, isso é bom. Segundo, a aceleração, o tempo de aceleração vem quando amamos a vida da igreja. Uau! Você tem que amar a presença, mas tem que amar a vida da igreja. Quantos amam a igreja? Esse é um ponto da profecia de Amós, presta atenção.
que muita gente não percebe. O profeta afirma assim: o tempo de aceleração vai acontecer. Presta atenção, você vai ter um rema agora, hein? O tempo de aceleração vai acontecer quando o tabernáculo de Davi for edificado. Amós 9:11. Naquele dia, um dia específico, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Ora, nós sabemos que o tabernáculo que Deus mandou fazer não foi o de Davi, foi o de Moisés. O tabernáculo de Davi foi ele, o seu coração, quando trouxe a arca da aliança, o único móvel que tinha lá. Ele colocou 4 estacas e um pano azul e disse: aqui vai ficar a arca da aliança, e ficou conhecido como o tabernáculo de Davi. Aí você diz: por que então Deus não vai restaurar o tabernáculo de Moisés? Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Eu tenho que te mostrar a diferença entre um e outro, porque a edificação do tabernáculo de Davi aponta para a edificação da igreja. Quando Deus diz assim: isso vai acontecer quando eu estiver edificando o tabernáculo de Davi. Então vou te mostrar aqui a diferença. Primeiro, o tabernáculo de Moisés foi levantado no Sinai. O tabernáculo de Davi foi levantado em Sião. Sinai fala da lei, Sião, que está em Jerusalém, fala da graça. Eu sei que muitas pessoas, e muitas igrejas, e muitos pregadores, pedem às pessoas para escreverem pedidos de oração, e viajam a Israel, porque eu já estive lá no Monte Sinai, e eles levam bolsas, com pedidos de oração, para queimar lá no Monte Sinai. Você já fez isso, né? O Senhor está me revelando aqui agora. Mas eles vão lá para o Monte Sinai pedir a bênção. Mas o Monte Sinai não é o Monte da Bênção. O Monte da Bênção é o Monte Sião. O tabernáculo de Moisés foi edificado no Sinai. O de Davi foi no Monte Sião. Sinai aponta para a lei, Sião aponta para a graça. O tempo de aceleração chega só para quem vive na graça, irmão. Porque não adianta você querer acelerar. A lei é você fazendo, a lei é o seu esforço, a lei é o seu braço, a lei é o seu suor. Essa aceleração não é a aceleração de Deus, queridos. A aceleração de Deus é pela graça. Os crentes que ainda vivem na lei sempre querem se posicionar contra a graça. E na lei só tem uma pessoa que fala com Deus. Na graça todo homem é sacerdote diante de Deus. Na lei Moisés fala com Deus. Na graça qualquer um dançava diante da arca da aliança. Aleluia. Irmão, diga comigo assim: já terminou o tempo do Monte Sinai. Diga: nós estamos em Sião. Diga: no Monte da Graça. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então não é você que vai acelerar nada. Ou Deus acelera ou nós não nos movemos. Tem que ser algo que alguém diga assim: rapaz, isso não é obra humana não, isso é Deus que está fazendo. Segundo, no tabernáculo de Moisés havia sacrifícios diários. No tabernáculo de Davi houve sacrifício apenas quando ele foi levantado. No tabernáculo de Moisés tinha sacrifício da manhã e tinha sacrifício da tarde. No tabernáculo de Moisés tinha sacrifício segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No tabernáculo de Moisés tinha sacrifício janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. No tabernáculo de Davi só teve um sacrifício, quando a arca foi levada para Jerusalém. A cada 6 passos, os levitas paravam e ofereciam sacrifícios de cordeiros, de animais e de bois. No tabernáculo de Moisés a obra nunca parava, por isso não tinha cadeira. Quando o trabalho do sacerdote no tabernáculo de Moisés era igual ao trabalho da dona de casa no dia a dia. Ela prepara o café da manhã, lava a louça e está na hora de começar o almoço e suja tudo de novo.
E quando ela termina o almoço e organiza as coisas, está na hora de preparar o lanche da tarde, o café da tarde. E quando ela termina de organizar, está na hora de pensar na janta. E isso é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até domingo. É ou não é? O sacerdote não se assentava, por quê? Ele terminava um sacrifício, tinha que começar a preparar o outro. Ele colocava a lenha, gerava cinza, tinha que pegar outra lenha. Ele queimava o incenso e daqui a pouco tinha que ter outro incenso. Então não parava, era cansativo. Mas o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, a Bíblia diz, depois de apresentar a Deus o único e definitivo sacrifício, ele foi assunto aos céus e assentou-se à direita do Pai. Por que ele se assentou? Porque a obra foi concluída. Tetelestai, a obra está completa. Ei, não precisa mais pagar promessa, andar de joelhos, subir escadaria, nada disso, mutilar o corpo. Não, porque a obra foi completa. Ele fez tudo pela nossa salvação. E agora ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Sabe por quê? A obra tem que ser toda dele, porque naquele dia só ele vai receber a glória. Se você fizer 1%, você vai dizer, eu fiz 1%. Mas você não vai poder dizer isso. Quando você chegar na presença do Senhor na eternidade, Ele falar, João, por que você está aqui? Por causa dele. O que você fez para estar aqui? Nada, Ele fez tudo, mas eu criei na obra dele, entendeu? Aí a Bíblia diz assim, que toda a glória, toda a honra e todo louvor serão dados ao Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Então, irmãos, se o sacrifício foi um só, ouça, o perdão é também uma só vez. A obra foi acabada. Quando você pede perdão 1, 2, 3, 4 vezes, você está anulando o sacrifício, porque Jesus morreu pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Olha, no Velho Testamento, o sacrifício que durava mais tempo era o sacrifício do Yom Kippur, uma vez por ano. O sacrifício que o sacerdote fazia pelo pecado da nação, Yom Kippur, uma vez por ano. Ele durava 1 ano, era de 1 ano a outro. Mas para muitos crentes o sacrifício não dura um dia, porque ele é perdoado hoje, no outro dia ele está acusado, no outro dia a culpa, no outro dia a condenação. Quer dizer que o perdão que você recebeu é inferior ao sacrifício de animais do Antigo Testamento? Você não pode, irmão, viver aceleração enquanto você não tiver consciência da obra consumada da cruz. Um único sacrifício finalizou toda a obra, aleluia. E hoje como é que Deus nos trata? Aquilo que nós fazemos para o Filho, o Senhor faz para nós. Presta atenção, se aceitamos a Cristo, o Pai nos aceita. Se honramos a Cristo, o Pai nos honra. Se promovemos o Filho, o Pai nos promoverá. Mas se você despreza o Filho, o Pai desprezará você. Se você rejeita o Filho Jesus, o Pai rejeitará você. Porque uma vez que a obra foi consumada, tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a você. Terceiro, no tabernáculo de Moisés havia um véu espesso. No tabernáculo de Davi não havia nenhum véu. Meu Deus. Olha só, o tabernáculo de Moisés tinha 3 ambientes. Diga comigo: átrio, lugar santo, santíssimo lugar. Para não esquecer, vamos lá, diga: átrio, lugar santo, santíssimo lugar. No átrio entravam todos os homens para levar o seu sacrifício.
No lugar santo, só o sacerdote. E no santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E entre o lugar santo e o santo dos santos havia uma espessa cortina de 12 centímetros de espessura, que mãos humanas não podiam rasgar. Flávio Joséfo diz que 2 cavalos, puxando um para um lado e para o outro, não conseguiam rasgar o véu, de tão espesso que era. Mas a Bíblia diz que naquela cruz, quando ele foi moído na cruz por nós, ele diz assim: ouça, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque não foi de baixo para o alto, porque não foi o homem que rasgou, foi o próprio Senhor que rasgou de alto a baixo. E Deus saiu da caixa, da arca da aliança, Deus saiu de trás do véu, se multiplicou e começou a habitar dentro de cada um de nós, de maneira que o apóstolo Paulo disse: vós sois o templo do Espírito Santo, no qual o Senhor habita. Você não sabe, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Muita gente fala: hoje eu vou no templo. Ei, o templo é você. Você tem que vir aqui, porque aqui a igreja está reunida. Se a igreja for para um auditório de hotel, para lá que você vai. Se for para uma escola, você vai para a escola. Se for para um terraço, você vai para o terraço. Se for, não vou falar de coisas grandes, né? Se for lá para o auditório Sul-América, se for para o Maracanãzinho, para lá você vai. Qualquer lugar. Deus não está aqui no prédio. Deus está em você, em você, em você, em você, em você, em você. Você carrega Deus dentro de você. Então nós fomos lavados pelo sangue. E nós somos unidos ao Senhor em espírito. De maneira que Paulo diz: aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Ei, o seu espírito e o de Deus são indivisíveis. Por isso um dia o irmão falou: pastor, se eu for para a balada, se eu for para um motel, Deus não sai do meu corpo? Ele vai para a cama do motel com você. Se eu for para a balada, você está levando Deus com você, porque Ele não tem mais como sair de você. Você se tornou templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Não importa onde você esteja, o Senhor está com você, amém? E a Bíblia diz que lá no tabernáculo de Davi, olha só, os homens iam, todo mundo adorava diante da arca, ninguém morria. No Velho Testamento não, se entrasse morria. Até o sumo sacerdote tinha que se preparar para entrar, senão morria. Mas na arca da aliança nenhuma. O que significa isso, irmãos? Significa para nós, quando Deus olha para você hoje, Deus não habita em você porque você não peca mais. Deus habita em você porque você está coberto pelo sangue. Quando Ele olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o sangue do Filho dele sobre a sua vida. E se você não entende isso, você não consegue descansar. E quem está agitado não acelera, atrasa. Olha, você sabia que Hollywood produziu muitos filmes? Tem muitos filmes com esse enredo, eu não sei o nome de um, onde pessoas, o camarada assim aprontava todas. Aí ele se envolve num acidente. Já viu isso? Ele bate a cabeça e ele tem uma amnésia. E ele não lembra mais do seu passado, então ele começa a agir como uma outra pessoa, se torna uma pessoa boníssima, começa a ter outras atitudes. Sabe por que esse filme, tantos filmes iguais a esse existem? Porque todo homem tem sede de esquecer o seu passado. É o sonho de muita gente, porque o que nos prende, o que nos persegue, passado, de pecados, de erros, de decisões tolas que tivemos na nossa vida, e isso nos prende. Quando Satanás aponta para você, ele sempre direciona você para o seu passado. Você olha para o seu presente, mas Deus olha o seu futuro em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. O sonho do homem é esse, mas esse sonho que o mundo tem, de ter uma amnésia santa,
e nunca vai ter, você pode ter esse descanso em Deus, quando você crê que você está coberto pelo sangue de Jesus, aleluia. Ah, pastor, Deus se esquece, mas os homens não se esquecem, é verdade, os homens não se esquecem, mas os homens passam, Deus é eterno, e é Ele que interessa. Você sabe, recentemente, faleceu Olavo de Carvalho, e ele era um filósofo brasileiro, bolsonarista, uma boca bem suja, mas ele era um católico religioso. Uma semana, um mês antes dele morrer, ele estava dando uma entrevista, ele falou assim: gente, vou falar uma coisa para vocês, esse negócio de partido político e tal, é tudo bobagem, essas ideologias é tudo bobagem, o que importa é que o homem um dia vai comparecer diante de Deus. Uau! Ele, um católico religioso, disse: não gasta a sua vida à toa, porque hoje Ele está aqui, ó, te vendo, e é Ele quem vai te esperar lá, e todo homem vai comparecer diante de Deus. E as pessoas têm um temor no coração, quando falam: ó, você vai prestar contas para Deus, mas você vai em paz, sabe por quê? Quando você entrar lá, você vai entrar vestido de Cristo Jesus, aleluia. Nós vamos entrar na presença de Deus, como Jacó entrou na presença de Isaac, vestidos das vestes de Esaú. E sabe o que aconteceu com Jacó naquele dia? Ele não era boa peça não, mas ele foi abençoado. A bênção não tem a ver com você, tem a ver com ele. Gente, se você entender isso, a vida vai acelerar tanto. Sabe por que muita gente está com a vida paralisada? Que ela está pensando assim: ah, mas eu também, por um lado, eu estou passando por isso, porque também eu mereço passar, porque tanta coisa que eu fiz. Ei, você esqueceu o que eu falei? Jesus morreu pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Você pode ter errado 1 milhão de vezes, você vai chegar lá, não é pelo que você fez, é por causa dele, pelo sangue dele, e vai dizer: Senhor, eu não estou aqui por causa de mim mesmo, estou por causa dele. Estava ouvindo de um irmão, que toda vez que ele orava, ele terminava a oração dizendo assim, ele orava: Senhor, abençoa isso, não sei o que, no final ele dizia assim: com o perdão dos nossos pecados, amém. Já viu gente que ora assim no final, com perdão dos nossos pecados? Aí você fala assim: mas esse irmão, toda vez ele está orando pedindo perdão. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: eu estou falando assim, contando com os perdões dos nossos pecados. Como o Senhor já não me perdoou, estou aqui no nome de Jesus te pedindo: abençoa a minha casa, abençoa meus filhos, abençoa a minha família. Irmão, eu não sei qual é o tipo de bênção que você precisa na sua vida, mas você pode falar isso para Deus: Senhor, com perdão dos pecados que Ele já me deu, eu ouso orar a Ti, crendo que eu vou receber. E Ele diz: nada lhe será negado, amém. Igreja, nós estamos vivendo um momento muito especial da parte do Senhor. Eu sinto no meu espírito que coisas estão nos cercando, coisas estão para acontecer, e vão ser muito rápido, conforme a palavra de Deus está dizendo. Você precisa estar alinhado. Deus está edificando a sua igreja, o tabernáculo de Davi, e Ele diz: naqueles dias eu farei que as coisas sejam muito rápidas na sua vida. Quarto lugar, Ele diz: no tabernáculo de Moisés, a adoração era com rituais. No tabernáculo de Davi, havia música e profecia, aleluia. Você sabia que no tabernáculo de Moisés não tinha música, não tinha louvor, não tinha adoração? Era só ritual, incenso, sacrifício de animais, troca dos pães, o fogo aceso, havia a troca da madeira e recolhimento das cinzas, e eles faziam aquilo de turno em turno, iam embora, um trabalho exaustivo. Mas no tabernáculo de Davi, olha o que acontecia. A Bíblia diz que Davi colocou 24 turnos de levitas, 24, 1 hora cada um, 24 horas do dia, e havia adoração 24 horas por dia. E a Bíblia diz assim, que eles
adoravam, olha só que coisa, eles adoravam, e havia música e profecia. Bom, então não era só cantando, havia música e havia profecia. A profecia era falada. O que ele está dizendo aqui? Ei, para você adorar ao Senhor, você não precisa saber cantar como a irmã Andréia canta, como a irmã Débora canta, como a irmã Aline canta, como o Caê canta. Você não precisa cantar como esses irmãos. Você pode falar. Pastor, eu posso falar? Sim, claro. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por que ele não disse cantando entre vós? Porque se ele diz cantando, você fala assim, mas eu não sei cantar. Apesar que homens de Deus em todas as épocas, eles dizem a mesma coisa. Todo crente cheio do Espírito, ele está sempre cantarolando algo, sempre assobiando a música, sempre aqui na garganta, arranhando uma música. Nem que seja no banheiro ele canta, nem que seja no carro dele sozinho ele canta. Você não vai lá para aquele programa, como é que chama aquele programa? Voz, você não vai para o The Voice, mas você pode adorar o Senhor. Entendeu o que eu estou falando? Sempre tem lá alguma coisa. Ele diz falando entre vós. Poxa, pastor, mas eu vou adorar falando? Você sabia que tem algumas músicas que Deus é louvado desde a eternidade, só tem uma palavra? Por exemplo, tem um querubim que desde a eternidade ele só canta assim: Santo, 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 Santo. E tem outro que diz assim: Justo, 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 Justo. E tem outro que diz verdadeiro, 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 verdadeiro. E eles estão adorando ao Senhor dia e noite. Você pode sim adorar ao Senhor. Aleluia. Oh meu Deus, aleluia, glória ao Senhor. É muito estranho, irmão, um crente que teve a vida transformada, não gostar do louvor. Sério, você não deveria chegar no culto depois que o louvor começa, você deveria chegar antes. Não, sério. Sério? É porque muita gente diz: pastor, mas a Bíblia diz, no meio dos louvores Deus habita. Então ele chega no meio do louvor. Não, Deus já está desde o início do culto. Aleluia. Quem já fez prova do Enem aqui? Levanta a mão assim. Quem já fez prova do Enem? Você fez prova? Qual era a hora de entrar? Não, qual era a hora? 10 horas da manhã? 1 hora da tarde? Se você chegasse 1h05, você entrava? E o que é mais importante? A prova do Enem ou o culto ao Senhor? Olha, tem várias irmãs aqui na igreja que tem salão de beleza. Para você ir no salão, você tem que marcar a hora. Você não chega lá 3 horas da tarde e fala: vim fazer meu cabelo. Ela fala: não, você tem que marcar a hora. Você tem que chegar na hora, sim ou não? Sim ou não? Seu cabelo é mais importante do que a adoração ao Senhor? Porque você pode adorar até despenteada, mas não venha despenteada não. Como disse a pastora, né? Falou: até para guerra, mulher, você tem que vir pintada. As pessoas não pintam para guerra, entendeu? Você vai lá, mantém a postura, entendeu? Mas eu estou na luta. Ninguém precisa saber da luta que você está passando, não. Mantenha firmeza. Como dizia minha avó: morra dura, mas não perca a pose.
Oh, irmão, esse é um quadro de como a igreja funciona. Nós queremos o mover de Deus, amém, queridos? Não queremos só rituais, e nós temos que ter a sensibilidade. Você tem que chegar nesse ponto, em saber quando está fluindo e quando não está fluindo. Não pode um encontro com Deus que não está fluindo. Não pode uma célula que o poder, a presença não está fluindo. Não pode ser um tabernáculo de Moisés vazio. Nós queremos a arca da aliança, a presença do Senhor, amém? Por último, a diferença aqui, a vontade de Deus é ter a presença da arca num tabernáculo apropriado. Olha aqui para mim, agora você vai ter um rema da sua vida. Se você entender isso aqui, nunca mais você vai se desconectar da vida da igreja. Teve um tempo, olha aqui, ó, o tabernáculo existiu sem a arca, e a arca existiu sem o tabernáculo. O tabernáculo aponta para a igreja, a arca aponta para Cristo, a presença do Senhor manifesta. E teve um tempo que pessoas ficaram no tabernáculo sem a presença, mas também tinham pessoas desfrutando da presença sem o tabernáculo. Quando a arca ficou na casa de Abinadab, 20 anos, quando a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que ele foi abençoado com toda a sua família, 3 meses ali. Agora veja, muita gente teve problemas com a igreja, decepções, viu coisas que desanimaram, falou, mas tem muito hipócrita na igreja, mas sempre cabe mais um, tá? Tem muita gente que apronta, sempre e tal, e ela viu tantos defeitos na igreja, se decepcionou, e falou, Deus está em todo lugar, eu quero a arca, eu quero a presença, mas eu não quero saber de igreja. Cristo sim, igreja não. Claro, você tem muitas tabernáculos, mas igrejas sem a presença. E se você tiver que escolher entre o tabernáculo e a arca, escolha a arca, mas entenda, o desejo de Deus é que a arca possa estar no tabernáculo, que você tenha a presença dentro da vida da igreja, dentro da igreja, irmãos. O tabernáculo é o vaso, a arca é o tesouro. O vaso existe para conter o tesouro. Então qual é o desejo de Deus? A profecia de Amós diz, a igreja está sendo edificada. Ele diz, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, ou seja, uma igreja cheia da presença. E quando o tabernáculo de Davi estiver sendo edificado, vai vir um tempo de aceleração, vai vir um tempo de cumprimento profético. Processos serão encurtados na sua vida, você vai ver as coisas acontecendo muito rápido. Então deixa eu te falar, ame a presença, mas não despreze a igreja. A igreja de Atos era um tabernáculo com presença, tinha a igreja e tinha a presença de Deus. Que maravilha, as coisas que aconteciam, aqueles irmãos se reuniam todos os dias, de casa em casa e no templo, com alegria, singeleza de coração, partiam o pão, faziam as refeições, era uma maravilha, e o Senhor movia, e pessoas se convertiam, porque tinha o tabernáculo e tinha a presença. Quantas pessoas estão fora da igreja hoje? Talvez você que está me ouvindo aqui, diga, eu não estou em igreja nenhuma. Talvez você está me acompanhando pela internet, você diz, eu também não estou em igreja nenhuma, mas eu estou com Deus. Não, o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é o tabernáculo e a presença. Ame a presença, mas não despreze a vida da igreja. Agora eu vou te responder por que muitos não vivem a aceleração. Porque eles não valorizam essas duas coisas. É preciso ter a arca e é preciso ter o tabernáculo. Por quê, pastor? O coração do noivo está na noiva. O coração do Senhor está na igreja hoje. Um dia um irmão falou assim, pastor, estou acompanhando os seus stories, não esses polêmicos últimos, os outros. E eu estou vendo o senhor aí de um lado para outro, como é que o senhor aguenta? É muita coisa, o senhor não para, está aqui, está ali, está viajando. Eu falei para ele, irmão, deixa eu te falar algo. Jesus deu a vida pela igreja. Eu não posso dar o meu tempo?
Jesus derramou o seu sangue pela igreja. Olha quanto que a igreja é preciosa. Eu vou dar vida também pelos irmãos. Eu vou até o último dia da minha vida servindo ao Senhor, meu irmão. Isso aí você pode ter certeza. Até o último dia da minha vida eu quero servir ao Senhor. Quantos amam a igreja do Senhor? Aleluia. Então diga assim: a aceleração vem quando amamos a presença. Diga: quando amamos a igreja. Terceiro, quando amamos os perdidos. E aí vem, já finalizando aqui, Amós 9:12. Ele diz: para que possuam o restante de Edom. Diga comigo: o restante de Edom. Edom vem da mesma raiz de Adão, a raça humana. O Senhor está dizendo o seguinte: eu vou fazer isso, presta atenção, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a aceleração, toda atenção agora, hein, gente? A aceleração que Deus está prometendo aqui vai nos trazer uma grande colheita de almas. Por isso eu estou dizendo para você que nós vamos multiplicar esse culto, que nós vamos ter 2 tantos desses reunidos aqui no domingo, porque a aceleração é para a colheita de almas. E agora vem a cereja em cima do chantilly. Agora vem a parte mais preciosa. Você vai dar glória a Deus. A razão, olha para mim aqui, ó. Todo mundo. Você que está no WhatsApp aí, olha para mim. Olha para mim aqui agora. Olha para mim aqui, ó. A razão para termos as bênçãos aceleradas, ele está dizendo que é para que as nações, o restante de Edom, a raça humana, seja alcançada rapidamente. Então isso aqui está associado, obviamente, com a vinda do Senhor. Nós vamos apressar, porque a Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, virá o fim. Ouça, nós temos que pregar esse evangelho do reino. Então, resumindo, quando o Senhor estiver acelerando as bênçãos na sua vida, sobre o seu povo, Ele diz: eu vou trazer os de Edom. Por favor, quando o Senhor estiver jogando enxurradas de bênçãos sobre a sua vida, eu vou trazer os de Edom. O que Ele está dizendo? Que Ele quer usar a sua vida para que as pessoas vejam do mundo, da sua família, da sua vizinhança, o quanto que você é abençoado, e desejem servir ao Deus a quem você serve. Aleluia, glória a Deus. Malaquias 3:18, leia comigo. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse texto aqui de Malaquias 3:18, no capítulo 3 de Malaquias, Deus está falando sobre fidelidade. No verso 10 e verso 11, Ele diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, prometendo. Aí ele diz assim: por amor de vós repreenderei o devorador e o migrador, para que o fruto da vossa vida não seja estéril. Eu vou abençoar as obras das suas mãos, e as nações da terra verão o quanto que vocês são bem-aventurados, o quanto que vocês são abençoados.
Aí ele conclui dizendo assim: então vereis novamente, porque no passado o povo babava de inveja de Israel, vendo, nossa, esse povo é abençoado, olha como Deus deles é, tirou eles do Egito, atravessou o Mar Vermelho, enriqueceu com ouro, com prata, com vestes, nosso povo é abençoado, e até Raabe quis o Deus de Israel. Ele diz: agora, nesse tempo de aceleração, vocês vão ver novamente o que eu vou fazer. Vai ficar agora bem patente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É o tempo de aceleração. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, irmãos, elas têm que ver a bênção do Senhor na sua vida. É ver, eu não estou falando de uma bênção, eu tenho uma bênção aqui dentro, pastor, que eu sinto que eu... Não é isso não. Ele precisa ver a sua bênção, ele precisa ver a sua casa abençoada, a sua família abençoada, os seus filhos abençoados, o seu trabalho abençoado, os seus negócios abençoados, e chegarem ao ponto de dizer assim: como é que esse cara é tão abençoado? Puxa, ele ganha menos do que eu, mas vive melhor do que eu. Como é que ele cresce tanto? Como é que ele é tão abençoado? Aí vai chegar o ponto na vida que ele vai olhar para você e vai dizer assim: ei, qual é o segredo? Você vai dizer: é o Deus a quem eu sirvo. Aí ele diz: então os de Edom serão trazidos, as nações serão trazidas, todos serão trazidos, aleluia, glória a Deus, por causa da bênção do Senhor. O que Deus quer fazer? A bênção, olha aqui para mim, ouça o que eu vou te falar. A bênção é uma isca de Deus. Ele vai usar você. Como essa isca pode te usar? Ele vai te abençoar para que pessoas sejam atraídas. Deus quer usar a sua vida como um outdoor, que as pessoas olhem para você e falam: meu Deus, esse cara começou ontem, já está desse tamanho, o que houve? Muitos se formaram na mesma faculdade que você, mas Deus vai te exaltar no meio de toda a sua turma. Muitos foram contratados na mesma empresa que você, mas Deus vai dar o destaque para você. Muitos trabalham no mesmo negócio que você, mas Deus vai prosperar você, como Ele prosperou Isaac, que no ano de seca ninguém plantava e ele colhia 100 por 1. Muitos vão fazer o mesmo curso que você, mas a você Deus dará sabedoria 10 vezes mais, como Ele deu a Daniel, para que as pessoas vejam a diferença. Sabe, Deus quer que o seu casamento seja um outdoor para as pessoas, dizer que família abençoada, que filhos abençoados, que homem abençoado, que mulher abençoada. Deus quer que os seus filhos sejam a propaganda da bênção e da generosidade do Senhor. E daqui a pouco o seu vizinho está te esperando na porta, o seu colega de trabalho está te chamando, dizendo: ei, me conta, me leva para a sua igreja, me fala desse Deus, eu quero ir para o encontro, eu quero receber essa palavra, porque eu só vejo bênção na sua vida, aleluia. Quantos têm esse coração para os perdidos, aleluia? Você tem amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, que precisam ouvir do amor de Deus. E a partir deste mês de abril, depois da capacitação, todo mês, o último domingo do mês, viu, André? O último domingo do mês, seja mês de 4 ou de 5 semanas, o último domingo, nós vamos fazer um culto evangelístico, para que você venha para o culto, nunca entre pelaquela porta sozinho, sempre trazendo alguém que está clamando, que está precisando, que está pedindo, que precisa do Senhor. Amém, queridos, glória a Deus. Quantos aceitam esse desafio? Então, meu irmão, um dia o irmão falou assim para mim: pastor, por que Deus abençoa tanto a uns e não abençoa a outros? Eu falei: irmão, a bênção de Deus está disponível para todos. Deus não tem filhos prediletos, mas a questão é que alguns recebem e outros não. Seja aquele que recebe, seja aquele que acredita, seja aquele que posiciona. A promessa de aceleração é para todos, mas lembre-se, você tem que amar a presença. Amém? Quantos amam a presença? Você tem que amar a vida da igreja. Quantos amam a vida da igreja? Porque se você não ama a vida da igreja,
Você não pode nem recitar o Salmo 23, porque o Salmo 23 termina dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse culto aqui é só um treinamento, porque um dia nós vamos estar num culto que vai começar e não vai ter hora de acabar. Aleluia, glória a Deus, amém. E terceiro, ele disse: você tem que ter um coração para amar os perdidos. Amém, glória a Deus. Coração para o Senhor, coração para a presença, coração para os perdidos. Irmão, se eu pudesse arrancar meu coração e colocar no seu peito aí, para você sentir o que eu estou sentindo. Chegou o tempo, irmão, chegou a hora. Deus já está fazendo. Você não pode ficar fora desse mover. Você não pode ficar fora desse mover. Fique de pé em nome do Senhor Jesus e diga: eu quero participar desse mover. Eu quero a glória do Senhor. Aleluia. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais.